O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando o tempo comum. Depois de tantas festas que nós vivemos, proveniente do Natal, agora nós voltamos para a liturgia comum, não é? Daquilo que é a vida própria de Jesus. Agora ele inicia o seu ministério, não é, público, e começa a anunciar a boa notícia do reino de Deus. Duas coisas importantes dessa liturgia. Samuel é chamado por Deus pela madrugada. Jesus, na madrugada, ele sai para ouvir a Deus. A teologia nos ensina que é este momento propício para nós entendermos a vontade de Deus a nosso respeito. Porque a teologia nos fala que é onde, à noite, que os nossos sentidos estão descansados e a nossa alma está aberta para escutar a Deus, para escutar a vontade de Deus. Por isso, tomei a liberdade de colocar nesta homilia, não é, o tema vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você precisa realizar como vocação, seja matrimonial, seja sacerdotal, seja religioso? O que nós devemos, não é, oferecer a Deus? Ana, mãe de Samuel, o oferece após o seu nascimento, para que ali ele ficasse no templo, ali consagrasse ao Senhor, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. E Samuel ficou por muito tempo escondido ali, e agora é o tempo da revelação de Deus, da vontade de Deus a vosso respeito. E Samuel, meu irmão, minha irmã, por 3 vezes, não é, ele ouviu a voz de Deus. A primeira, ele achou que não era nada, voltou, dormiu. A segunda também, foi até Eli. E a terceira, não é, o profeta Eli entende, é o Senhor que está o chamando. E aqui está algo muito importante. E o que eu vivi hoje também, há poucos momentos atrás ali na minha sala, que é chamado o diretor espiritual, aquele que nos leva a reconhecer a voz de Deus. Toda a revelação divina, ela é intermediada por alguém concreto, por uma pessoa. Deus, ele se usa das pessoas para manifestar a sua vontade. Ele usou de Eli para despertar o ouvido de Samuel, para ele entender, é Deus que está me chamando.
Por isso, meus irmãos, nós devemos também ser na vida do outro, não é? Eli, para apontar o caminho de Deus, para apontar a vontade de Deus, para que os nossos ouvidos estejam abertos à sua vontade. Por isso que eu sempre falo nas homilias, não é, da importância da pessoa que está do seu lado. Porque esta pessoa, ela pode te direcionar para Deus, ela pode te encaminhar para a vontade de Deus, mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que Deus fala através do meu irmão, da minha irmã. E aí, meus irmãos, a liturgia de hoje então nos leva a refletir sobre a importância da busca da vontade de Deus e a sua realização nas nossas vidas. Discernir a vontade de Deus claramente, o que devemos fazer na nossa vida, é um desafio nem sempre fácil. É difícil, mas é difícil por quê? Porque muitas vezes estamos agitados, muitas vezes o nosso interior está todo bagunçado. Nós vivemos numa vida e num mundo frenético, né? De um ativismo que nós não temos mais tempo para fazer a vontade de Deus. Nós temos tempo para fazer a nossa vontade, a vontade deste mundo, mas nunca a vontade de Deus. Por isso que nós muitas vezes nos perdemos. Qual é a vontade de Deus para mim? Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Eu, Padre Ricardo, eu sei qual é a vontade de Deus para mim. E o próprio Jesus vê essa dificuldade. Quando ele estava ali, né, caminhando com os discípulos, ele precisou parar de madrugada para rezar, para escutar a Deus e tomar a sua decisão, se ele ficava não em Cafarnaum ou não, se ele continuava ali a realizar os seus milagres ou não. Até Jesus precisou parar para escutar a voz de Deus. E se nós não pararmos, meus irmãos, nós vamos ficar fadados a nunca reconhecer o que Deus quer de nós. E por isso nós ficamos aí, não é, como barata tonta aí, né? Não sabe para onde vai, não é? Demora para decidir aquilo que Deus nos pede, porque nós não temos este cuidado, não é, de adestrar o nosso ouvido à voz de Deus. Nós estamos preocupados com muitas coisas deste mundo exterior, né, do barulho que vai causando em nós. E o Senhor está nos falando nessa liturgia, e o Evangelho mostra-nos que a decisão clara e serena de Jesus se baseia na oração. Não se discerne vontade de Deus sem rezar. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, você não vai saber discernir a vontade de Deus sozinho. Você precisa de alguém que te oriente, você precisa de um diretor espiritual, você precisa de alguém que vai te encaminhando, porque sozinho a gente não consegue discernir. Foi o que eu disse para o diretor espiritual hoje cedo. Sozinho eu não consigo saber o que Deus quer para mim. Eu preciso de alguém que me oriente. E ele disse justamente é isso. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, de madrugada, ainda no escuro, Jesus se levantou, foi para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Quantos de nós não buscamos mais um lugar silencioso, solitário, para escutar a Deus? Nós temos medo do silêncio, nós temos medo, né, daquilo que Deus quer falar conosco. Esse dia uma jovem me disse: padre, muitas vezes eu tenho medo de rezar, porque rezando eu vou saber o que Deus quer, e se Deus quer que eu seja freira e eu não quero ser? Eu falei: minha filha, você tem que, né, se entregar na mão de Deus, na confiança a Deus. Está vendo? A gente não quer, a gente quer fazer aquilo que é a nossa vontade, mas a vontade de Deus não. Eu já falei aqui várias vezes, eu queria casar, eu queria ter muitos filhos, eu queria ter uma casa maravilhosa, com piscina, viajar, fazer... Onde eu estou? Na Canção Nova. Privado de tudo isso, mas feliz por estar fazendo a vontade de Deus. Feliz, não é porque não é uma casa, não é uma família, não é os meus desejos, os meus prazeres que vão me fazer feliz. Fazer feliz é estar no centro da vontade de Deus. Samuel estava no centro da vontade de Deus. Jesus estava no centro da vontade de Deus.
E por isso nós precisamos confiar a nossa vida à oração. O clima de união com Deus e de oração é propício para o bom discernimento na escuta da vontade de Deus e na decisão que precisamos tomar. Você não pode tomar decisão alguma se não for pela oração. Deus fala por meio da oração. É pela oração. O Catecismo da Igreja Católica diz que o meio mais eficaz de nós comunicarmos com Deus é a oração. É por ela que nós vamos, não é conhecer a vontade de Deus. Não se conhece a vontade de Deus de outro modo. E não se toma decisão alguma sem rezar. Certa vez, São João Paulo II estava no seu avião, indo lá para suas viagens papais. Veio um secretário todo afobado perto dele e disse: Santo Padre, temos algo urgente agora para resolver. Aí o Papa disse: é urgente? Ele disse: é, então vamos rezar. E continuou rezando. Ele não parou a sua oração para resolver aquela situação de urgência, porque ele precisava escutar a Deus para dar uma resposta acertada. Dê a sua resposta a Deus pela oração. João Paulo II poderia ter se levantado ali, se desesperado e tomado uma decisão errada. Ele estava ali, estava lendo o seu breviário, abriu o seu breviário e disse: então vamos continuar a rezar. Se é urgente, vamos rezar. Isso é compreender a vontade de Deus, a oração. E por fim, meus irmãos, pode haver momentos em que devemos procurar a vontade de Deus na oração durante um tempo mais prolongado. A gente chega na capela, fica 2 minutos e já sai, já não quer ficar mais. Às vezes você vai ter que ficar um tempo prolongado para escutar a Deus. Porque o nosso interior, ele é agitado. E por isso que nós vamos nos emaranhando nos pecados. Por isso que nós vamos tomando decisões erradas na nossa vida. Padre, agora eu casei, agora eu não quero mais ficar... Você casou? Você não rezou para isso? Você não discerniu a sua vontade? É a mesma coisa, eu agora não quero mais ser padre, mas eu tive 8 anos para discernir isso. 8 anos mais 12 anos, né? Foi 20 anos esperando para chegar ao sacerdócio. E eu chegar agora, não quero mais. Aonde que eu errei? Aonde que nós estamos errando? Quando nós não escutamos mais a Deus. O seu ouvido, meu irmão, o seu ouvido, minha irmã, precisa estar adestrado à voz de Deus. E assim nós vamos fazer a vontade dele na nossa vida. Não se chega à vontade de Deus sem rezar. Por isso, se você pode, fica de pé. Vamos pedir ao Senhor esta graça, que com Jesus tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Feche os teus olhos, se você pode, levanta os seus braços. Eu não sei que decisão você precisa tomar. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei como você chegou nesse santuário agora. Talvez você vai precisar sair desse santuário e tomar uma decisão importante na sua vida. Peça agora na oração: Senhor, clareia a minha mente, clareia, Senhor, o meu coração. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre mim, para que eu possa fazer a Sua vontade, Senhor. Por isso cantemos: com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Agora ser forte, todos juntos. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Isso, coloca a força na sua voz, cante. Pela força, acreditando nisso, da oração. Tenha fé, acredite. Tenha fé, acredite. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Cante para Jesus. Tenha fé, acredite no poder
de Deus, meu irmão. Agora vai cantando com essa situação que você precisa. Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração. Pode ser mais forte, todos juntos, com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração. Senhor, nós pedimos, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Sim, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor possa clarear, Senhor Jesus, toda a escuridão que possa estar sobre o nosso coração, Senhor. Sim, Senhor Jesus, todas as trevas, Senhor Jesus, toda a indecisão, Senhor Jesus. Sim, Senhor, toda falta de desejo de rezar, Senhor Jesus, de nos colocarmos na Sua presença, de tirar um tempo para escutar a Sua voz, Senhor. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Envia sobre nós a Tua graça, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, hoje fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, Senhor. Senhor, afasta de nós toda a tibieza espiritual, todo o relaxamento espiritual, Senhor Jesus. Adestra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, como Samuel, Senhor Jesus. Dai-nos esta graça, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo. Se você ora no Espírito, solta a sua voz no Espírito. Deixe agora que o seu coração se encha do poder de Deus, se encha dessa graça de rezarmos, de entregarmos a nossa vida. Sim, que sejamos íntimos de Deus por meio da oração, Senhor. Nós nos abrimos agora, Senhor. Abrimos a nossa vontade, abrimos o nosso coração, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, abre os caminhos que estão fechados, Senhor Jesus. Sim, as indecisões que nós trazemos, Senhor Jesus, nos nossos corações, Senhor Jesus, em relação àquilo que o Senhor espera de nós. Nós queremos hoje nos abandonar, Senhor Jesus, abandonar a Sua graça, Senhor Jesus. Encha-nos, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo. Peça, meu irmão, peça esta graça sobre você agora. Peça que o Espírito Santo agora te ilumine. Peça que o Espírito Santo coloque pessoas que possam te direcionar para o céu, pessoas que possam te direcionar para a vontade de Deus. Senhor, nós pedimos agora, Senhor Jesus, um grande derramamento do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Batiza-nos o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para que nós possamos fazer a Sua vontade e estar dentro da Sua vontade. É assim que nós queremos sair deste santuário, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor Jesus. Vai orando, ore no Espírito. Ore no Espírito, solta a voz. Vai deixando que o Espírito Santo agora te renove. Vai deixando que o Espírito Santo faça a vontade de Deus na sua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor. E assim nós queremos viver dentro da Sua vontade, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.